Bom dia, tudo bem com vocês? 26 de agosto, estamos aqui oficialmente iniciando o nosso 12º encontro nesse conjunto de aulas. São 16 aulas nessa primeira temporada que formam a ideia dos conceitos fundamentais de direito civil. Para todos aqueles que já me acompanham, já estão acostumados com a noção de que essas aulas duram em torno de 50 minutos e são densas. A ideia é jogar o sarrafo para cima, verticalizar no conteúdo, mas jamais sacrificando a didática. Fico muito feliz de conversar com todos vocês e falando para aqueles que são novatos, estão vindo pela primeira vez, para não prejudicar o nosso contato, eu vou desativar aqui para que a gente possa entrar no nosso tema de hoje. Combinado? Então, vamos aqui? Perfeito. Senhoras e senhores, propriedade. Esse é o nosso tema de hoje, desafiador, por sinal, entrando no mundo dos direitos reais. Então vamos lá, vamos bater um papo sobre propriedade. Primeiro ponto, o Código Civil, lá no artigo 1228, quando ele fala que o proprietário pode usar, fruir, dispor, reivindicar, ele não está conceituando propriedade. Ali ele está conceituando domínio, que é outra coisa. Domínio, desde o direito romano, sempre foi aquela situação jurídica de poder do titular sobre a coisa. Aquela pertinência da pessoa sobre o objeto. Isso não é propriedade. Como vocês verão ao longo da minha exposição, a propriedade é uma situação jurídica complexa que liga o titular, o proprietário, à coletividade. É diferente, vocês verão. Agora, eu não posso negar que propriedade e domínio são noções complementares, porque a propriedade ela é instrumentalizada pelo domínio. Isso é fato. Então, por exemplo, quando nós estudamos direitos reais limitados, direitos de fruição, se eu te dou o meu imóvel em usufruto, você é o novo usufrutuário, não tem uma cisão da propriedade. Eu continuo sendo proprietário. O que há é uma cisão dos poderes dominiais. Houve um desdobramento de faculdades do domínio em favor do usufrutuário. Ou seja, o domínio ele está no conteúdo econômico da coisa. A titularidade não. A titularidade ela está no conteúdo jurídico. Por isso, sim, é diferente que quando eu sou proprietário de um bem e um de vocês viola o dever de abstenção e causa algum esbulho na minha propriedade, por exemplo, me surge uma pretensão reivindicatória. A pretensão reivindicatória, ou seja, a faculdade de reivindicar, ela está ligada à ideia de propriedade, porque não é o conteúdo econômico da coisa, é o direito que eu tenho contra você, uma relação obrigacional de restituir a coisa que está injustamente em seu poder. Então é muito importante para começar nessa conversa que a gente saiba que o Código Civil está falando do domínio, mas ele não está falando da propriedade. Por sinal, essa separação entre propriedade e domínio não é de hoje. Lá nos Estados Unidos tem uma obra clássica de Burley Means, de 1932, que fala exatamente sobre a propriedade das grandes corporações, e lá já tem mais de 80 anos, esses autores eles falavam sobre a ruptura do átomo da propriedade, porque nem sempre o proprietário é quem tem o poder de gestão sobre a coisa. Muito pelo contrário, nas grandes corporações, nas sociedades anônimas, tem uma cisão. Nós temos uma multidão de proprietários, que são acionistas, que têm propriedade fragmentada de ações, mas eles não têm o controle, eles não têm a substância. Quem tem o domínio, o controle, a substância é a pessoa que nomeia o board. Então, vocês já estão vendo essa cisão de um lado entre propriedade e domínio, como são conceitos complementares. Ou seja, eu vou dizer uma coisa para vocês. O conteúdo da propriedade está no Código Civil, que é o domínio.
Mas o conceito da propriedade, esse que nós vamos estudar a partir de agora, ele está na Constituição Federal. Em outras palavras, a propriedade, a gente não vai negar, ela é uma posição jurídica de direito privado. Claro, mas essa posição jurídica de direito privado, usar, fruir, dispor, reivindicar, ela é mero pressuposto da garantia constitucional da propriedade. Então vamos enfrentar a fera. Qual é o conceito de propriedade? Vamos à Constituição, anotem, porque lá existe um duplo estatuto da propriedade. Duplo estatuto no sentido de que a propriedade, ao mesmo tempo, ela é garantia e acesso. Garantia e acesso. Começando, por que ela é garantia? Porque a garantia está no artigo 5º, inciso 22, quando se diz: é garantido o direito de propriedade. Ou seja, garantido no sentido de se conservar a propriedade em favor daquele que já é proprietário. E quais são as razões que fazem com que a propriedade seja garantida? Duas. Primeiro, a propriedade é um direito fundamental individual. Desde aquela ideia de liberdade negativa que vem da modernidade, onde cada um de nós tem um espaço de não coerção, de não intromissão em sua vida pelo Estado, a propriedade é respeitada justamente porque é através da propriedade que as pessoas elas podem realizar com responsabilidade os seus projetos de vida. O que eu estou querendo dizer é que a propriedade ela assegura um espaço de liberdade em uma base de exclusividade para que o seu titular ele possa aproveitar da coisa, ele possa dispor daquele bem. E o que faltou no artigo 5º, inciso 22, quando diz é garantido o direito de propriedade, só faltou colocar assim, em caráter erga omnes. Ou seja, essa propriedade é garantida tanto quanto o Estado quanto a sociedade. Por isso que lá na Common Law se formou, a partir da ideia de propriedade, um outro conceito que é muito caro a eles, de rule of law, o império do direito. Porque a propriedade traz as regras substanciais. E o rule of law traz as regras de procedimentais de como tutelar essa propriedade. E aí se constrói o império do direito. Eu não posso esquecer que o John Locke ele falava uma coisa muito importante até hoje, que a propriedade é um direito natural, no sentido de que a propriedade expande, ela potencializa a personalidade. Porque é a partir do momento que a pessoa tem seu espaço de propriedade, seu espaço de liberdade, que ela desenvolve a sua intimidade, que ela constrói a sua privacidade familiar. Daí essa importância da propriedade. Na Alemanha, essa noção de direito fundamental ela é tão bem vista, sólida, que se fala que há uma blindagem da propriedade contra intervenções em seu núcleo essencial. É a chamada teoria do limite dos limites. Vale dizer, lá na Alemanha se entende que são proibidas aquelas intervenções desproporcionais no legislador naquele conteúdo mínimo da propriedade. A ideia, então, é proteger aquele que adquiriu um bem no passado de futuras ações irrazoáveis por parte do legislador. E eu quero dizer uma coisa para vocês que eu acho também que vale a pena. A propriedade ela é uma garantia, vocês acabaram de ver, porque ela é um direito fundamental. Mas ela não é uma garantia porque é apenas um direito fundamental. Põe na caneta aí. A propriedade também é uma garantia institucional. Garantia institucional porque a propriedade está ligada, na nossa Constituição, falando de Brasil, ao artigo 170, a livre iniciativa. A ordem econômica do mercado é pautada na propriedade. A propriedade como segurança jurídica, porque através do trânsito das titularidades que se movimenta realmente o nosso eixo econômico.
Lá na Law and Economics, o Calabrese, ele fala uma coisa muito importante, tem tudo a ver com a nossa Constituição. A base de qualquer Estado democrático de direito é a property rule, ou seja, é a regra da propriedade. São as transferências voluntárias de bem com a mínima intervenção do Estado. Agora, em sociedades onde as regras de propriedade não são claras ou são disfuncionais, olha que interessante, a property rule fica fragilizada e entra em seu lugar a liability rule, ou seja, a regra da responsabilidade civil. Porque as pessoas nessas sociedades deficitárias, ao invés de apostar nas regras sólidas da propriedade, elas apostam na violação de direitos. Surgem as externalidades, surgem os comportamentos parasitários. E aí o ordenamento jurídico, ao invés de garantir a propriedade, acaba garantindo valores, indenizações. Então vejam a importância da propriedade sobre esse ponto também de ser uma garantia institucional. Uma coisa, na Alemanha, desde 1940, autores como Wilburg desenvolvem a ideia de que a propriedade ela tem um conteúdo de atribuição. Em outras palavras, um monopólio de exploração. Usar, fruir, dispor, esse é o monopólio do titular. Então, quando alguém usa o que é meu, ao meu alvedrio, sem a minha autorização, no direito alemão fica muito claro que esse é, por parte do invasor, um enriquecimento injustificado por intromissão naquele meu monopólio de exploração. E qual que é a consequência? Muito mais do que pleitear danos pelos prejuízos que ele me causou, eu posso até pedir a restituição dos ganhos ilícitos obtidos pelo fato de alguém utilizar o meu conteúdo de atribuição sem a minha autorização. Então, coloquem na cabeça. A propriedade ela é uma garantia. Por que ela é uma garantia? Porque ela é um direito fundamental individual e porque ela é uma garantia institucional. Mas mais do que isso, recentemente a propriedade é uma garantia também de um patrimônio mínimo. É uma garantia de um patrimônio mínimo. Porque a gente sempre pensa na propriedade como patrimônio, tá certo. E toda vez que eu estou endividado, a propriedade, como qualquer patrimônio que eu tenho, está afetada aos meus credores. A responsabilidade se dá perante os meus credores. Porém, hoje existe uma parte dos meus bens, das minhas propriedades, que não está afetada ao meu credor, está afetada à minha dignidade. Esse é o meu chamado patrimônio mínimo. E no Brasil, esse patrimônio mínimo ele é concretizado basicamente pela impenhorabilidade do bem de família. E essa impenhorabilidade do bem de família, ela nos indica, e você vai concordar comigo, uma personalização do direito de propriedade. O que falta no Brasil, vai uma crítica minha, é uma adequação. No sentido que o sujeito tem um único imóvel, um apartamento de 10 milhões de reais e ele é impenhorável. É claro que deveria haver uma conformação aí, porque o direito fundamental ao crédito também deve ser balanceado com a tutela do devedor. Em suma, vocês entenderam por que a propriedade, a teor do artigo 5º, inciso 22 da Constituição, é uma garantia? Mas eu falei do duplo estatuto. Fiquem comigo, a propriedade não é só garantia. No duplo estatuto, a propriedade é garantia e acesso. Ou seja, a ideia da propriedade como garantia é uma noção do Estado liberal. Mas a noção da propriedade como acesso é algo mais recente, é algo do Estado democrático de direito. Quando eu falo em acesso, eu não estou falando mais no meu direito individual de propriedade. Eu estou falando de um direito social à propriedade. Eu já não estou mais no artigo 5º, inciso 22. Eu estou no artigo 5º caput, que fala do direito à propriedade. Não é novidade, porque o nosso artigo 5º caput, ele imita o artigo 17 da Declaração dos Direitos do Homem, de 1948, que diz que toda pessoa tem direito à propriedade. Então, qual que é esse aspecto da propriedade como acesso? Eu já não estou mais falando de conservar a propriedade daquele que já tem a propriedade. Eu estou falando de um direito à
apropriação de bens. Não é mais a primeira dimensão de direitos fundamentais, liberdade. Eu agora estou na segunda dimensão de direitos fundamentais, acesso como igualdade material. Ou seja, quando nós falamos de propriedade como garantia, estamos no direito de propriedade, no ter. O acesso é o direito de vir a ter. Não é mais o direito do proprietário de excluir terceiros. É o direito de qualquer um de nós de não ser excluído. Não estou mais falando de um direito de proteção ao que eu tenho. Ou seja, eu não estou falando de uma eficácia negativa no sentido da propriedade como uma instituição. O direito de acesso ele se liga a um direito promocional, a uma eficácia positiva do direito fundamental de propriedade. Não a propriedade como uma instituição, mas a propriedade aqui como um instrumento de vida digna. Essa que é a noção. Ou seja, quando a gente fala com propriedade como acesso, vejam se isso é bacana, eu estou trazendo a vocês a possibilidade de uma funcionalização do direito de propriedade. Porque a propriedade, que originariamente é uma situação patrimonial, ela passa a servir a situações existenciais. Ela passa a servir ao acesso ao mínimo existencial. Portanto, amigas e amigos, qual é essa síntese desse duplo estatuto que eu faço com base na Constituição? A síntese é a seguinte: não basta que existam regras do jogo. Regras do jogo é a propriedade como garantia. É importante também a qualidade dos players, a qualidade dos jogadores. É a propriedade como acesso. Ou seja, quando eu falo da propriedade como garantia, e isso é fundamental, eu insisto em que a propriedade tem que ser uma instituição confiável, segura. Mas quando eu falo de propriedade como acesso, o meu recado para vocês é outro, é que tem que haver uma universalização de titularidades. Tem que haver iguais condições de oportunidade. Isso é importantíssimo. Mas, pessoal, tem uma coisa que me chateia profundamente na realidade brasileira. No Brasil, existe uma cultura de ódio à propriedade. Como se abolir a propriedade fosse uma conquista civilizatória. E é exatamente o contrário. O que eu aconselho é a difusão da propriedade. Só a difusão de propriedade é que é uma forma de eliminação de privilégios. Os males da propriedade, eles se curam com mais propriedade. E isso é uma realidade empírica, porque aqui no Brasil, grande parte da população está fora do processo formal de propriedade, está fora desse processo de acesso à propriedade. E eu vou dizer uma coisa que pode surpreender alguns que estão me ouvindo. A propriedade e a posse têm uma coisa em comum. O que elas têm em comum? Ambos são relações de pertencimento sobre bens. Não duvido. Só que a propriedade é superior à posse. Ela é superior à posse por uma razão. A posse, ela é o quê? A posse, pessoal, ela é uma factualidade. A posse, ela só se revela na efetividade. A posse, ela sempre se vislumbra por uma aparência, pelo seu exercício. A propriedade não. A propriedade independe disso. A propriedade, ela é uma representação legal de bens livremente negociáveis. Tem um autor peruano, o Hernando Soto, um grande economista, que ele fala muito bem nisso. Tem um livro chamado Mistério do Capital, onde ele diz a propriedade, ela é uma mentalidade. Ou seja, a propriedade é um signo cadastral. O registro de uma propriedade, a titularidade, tem uma narrativa simbólica. Ele é uma linguagem de representação de ativos. Ou seja, o camarada que só tem posse, ele está numa situação de informalidade. Mas a partir do momento em que há uma regulação, uma regularização fundiária, há uma propriedade, há um registro, e a pessoa é elevada à condição de proprietário, olha que interessante, ele já pode pegar aquela propriedade e fazer uma hipoteca, uma propriedade fiduciária e obter um crédito. E ali ele abre o seu próprio
negócio. E a sociedade toda ganha com isso. E mais, aquela parte da cidade que é regularizada passa a fazer parte da cidade formal. De uma certa forma, ela se protege contra a colonização pelo tráfico de drogas, da milícia, porque aquele espaço que estava vazio passa a ser ocupado pela cidade formal oficialmente. Então, olhem como é importante que vocês conheçam a noção da propriedade como um duplo estatuto, como garantia e, ao mesmo tempo, acesso, sem que nenhuma dessas premissas seja abstratamente superior à outra. Só que tem uma coisa: não confundam propriedade com direito fundamental de moradia, nem mesmo quando eu falo de direito a acesso, porque direito fundamental de moradia é um direito à personalidade, é um direito fundamental existencial, é um direito a uma habitação digna. Ou seja, o direito de moradia do artigo 6º da Constituição, como direito à personalidade, ele transcende essas categorias econômicas da propriedade e da posse. O direito de moradia, ele diz respeito à implementação de políticas públicas para que qualquer pessoa possa acessar uma habitação adequada. Ou seja, o direito de moradia, ele cria condições para uma habitação social, em termos de acessibilidade do imóvel, arquitetura, espaço, materiais de construção e por aí vai. É diferente. Agora, acompanhe a minha lógica. Propriedade é diferente de domínio. A propriedade é conceituada na Constituição Federal. Ela é garantia e ela é acesso. Só que a propriedade, ela não se resume a esse binômio garantia e acesso. Esse é um ponto muito importante. A propriedade de 2020, de hoje, ela é uma propriedade dotada de função social. Ou seja, a propriedade tem função social. Me dá até arrepio, mas pelo amor dos meus filhinhos, eu vou falar lá na frente, nunca digam que a propriedade é função social. A propriedade tem função social, ela é dotada de função social. A função social, ela é tanto um princípio como uma cláusula geral no direito brasileiro. Ela é um princípio, obviamente, porque ela indica, ela aponta um estado ideal de coisas. E ela é uma cláusula geral porque, como qualquer cláusula geral, a função social, ela é uma norma fluida, imprecisa, e eu não vou negar, né? A função social da propriedade, ela é ideologicamente carregada. Por isso que, sendo uma cláusula geral, que necessita de constante atualização, que tem que estar de acordo com a sociedade de hoje, vocês vão esquecer aquela ideia que eu vejo em muitos livros de direito civil, da famosa palestra de Leon Deguy, de 1911, lá em Buenos Aires, quando ele falou, olha, propriedade não é direito, propriedade é função social. Passou, isso foi em 1911, a gente já está a gente está 110 anos adiante. Saiam do Deguy e pensem no Dworkin, na ideia do chain novel, do direito como um romance em cadeia. Nós temos que trabalhar com coerência, com integridade, olhar sempre os precedentes e entender que a propriedade de hoje não é mais a mesma propriedade que a propriedade da primeira metade do século XX. Ou seja, a melhor forma de entender função social hoje é com Norberto Bobbio, naquele seu livro, Dalla Struttura alla Funzione, da estrutura à função. A ideia de função social é que a propriedade ela é estrutura e função. A propriedade ela é estrutura quando a gente pergunta o que é a propriedade? É sua estrutura, é usar, fruir, dispor, reivindicar. Só que quando eu pergunto pela função, a indagação já não é mais o que é. A pergunta é, para que serve? Muda. Essa é a ideia da função social. Muita gente fala, não, mas esse conceito de função social do Brasil, isso só tem no Brasil, só tem na Itália, não tem em nenhum lugar. Não. Isso existe em qualquer lugar, todo direito tem função social. O que muda apenas são as expressões. Vou dar um exemplo. Na brevíssima Constituição Alemã de Weimar, a Constituição de 1919, eles não falavam em função social, mas falavam uma coisa que eu acho genial, falavam a propriedade obriga. O que quer dizer a propriedade obriga? Quer dizer que o proprietário tem liberdade
de se servir do que é seu, mas ele também tem responsabilidades perante a coletividade. Ele tem prestações positivas perante a sociedade. Então, de forma bem resumida, a ideia de função social da propriedade é singela. A propriedade ela tem que, ao mesmo tempo, dar retorno individual ao seu proprietário, em termos de rendimentos, mas ela também tem que ter um retorno social. Em outras palavras, quando se fala em função social da propriedade, essa função social não é um limite externo à propriedade, ela é um limite interno à propriedade. Ou seja, a função social, olha para mim, ela penetra na estrutura da propriedade, ela penetra no conteúdo da propriedade. É como se a função social hoje fosse um quinto elemento da propriedade: usar, fruir, dispor, reivindicar e dar função social. Ou seja, a função social, ela dá dinamismo à propriedade. Ela transforma a propriedade numa situação jurídica complexa. Anotem. Por que numa situação jurídica complexa? Porque a propriedade ela é um poder-dever. Aqui está o proprietário, aqui está a coletividade. São centros de interesses antagônicos. Assim como o proprietário pode exigir da coletividade um dever de abstenção, e esse é o seu direito fundamental individual da propriedade como garantia, a propriedade ela tem um contradireito contra o proprietário. Qual é o contradireito? É um direito subjetivo difuso de exigir que o proprietário ele dê função social ao seu bem. Ou seja, que a propriedade cumpra interesses merecedores de tutela. Que a propriedade ela esteja dentro da legalidade, mas ela também tenha a sua legitimidade no ordenamento jurídico. Eu jamais, senhoras e senhores, estou querendo dizer que função social se dá pela coletividade por exercício arbitrário das próprias razões, por uso da violência. Nunca! Função social da propriedade se concretiza no Estado Democrático de Direito através de sanções, principalmente sanções positivas, por técnicas de controle social que sejam proporcionais e graduais. Querem ver um exemplo? Um de vocês tem uma propriedade urbana, só que o prédio está ali, não tem nada, não tem nenhuma construção, está um terreno largado. Vai o município, faz um plano diretor dizendo que aquela área ali, onde você tem o seu terreno largado, é uma área prioritária para imóveis residenciais. Aonde que está a função social da propriedade desse imóvel urbano? Nas sanções positivas que são proporcionais graduais. Primeiro, o município fala: fulano, você tem 5 anos para edificar. Passou 5 anos, você não edificou, começa IPTU progressivo para te constranger a edificar. Passou mais um tempo, você não construiu e o IPTU progressivo não te constrangeu, vem uma desapropriação sanção. Então essa é a ideia razoável de uma função social da propriedade. E como a função social ela é uma cláusula geral, é evidente que a função social paulatinamente recebe novas conformações do legislador. Ela é sempre atualizada por uma reserva legal proporcional. Perfeito isso. Portanto, olha os 3 pedidos que eu farei para vocês, encarecidamente. 1. Propriedade não é função social. Quando eu digo que propriedade não é função social, então o meu pedido é: nunca digam que está ocorrendo uma relativização da propriedade. A propriedade nunca se relativizou. Segundo, nunca digam que está ocorrendo uma socialização da propriedade, de forma nenhuma. Nunca digam que está ocorrendo uma publicização da propriedade. Não, a propriedade continua sendo a propriedade privada. Sendo bem direto, o proprietário, mesmo tendo que dar função social, ele não se transformou em um porteiro de uma sociedade sem face. O proprietário não é um procurador de interesses coletivos. A propriedade individual, a propriedade é privada, mas ela ostenta função social.
Com isso, eu quero dizer de uma forma bem poética que, voltando no tempo ao revolucionário francês que queria liberdade, igualdade e fraternidade, essas 3 dimensões de direitos fundamentais, elas foram até agora tudo o que eu falei durante essa minha aula. Por quê? Primeira dimensão de direitos fundamentais: propriedade como liberdade, propriedade como garantia de quem é proprietário. Segunda dimensão de direitos fundamentais: propriedade como acesso, igualdade material para quem não é proprietário. Terceira dimensão de direitos fundamentais: solidariedade entre os proprietários e a coletividade, como centro de interesses coletivos e centro de interesses individuais ao seu tempo. Perfeito? Bom, agora tem um ponto que eu acho muito legal. Apesar da minha aula ser sobre propriedade, eu vou confessar uma coisa. Eu não falo mais em propriedade. Nós falamos hoje em propriedades, no plural. Essa passagem da propriedade do singular para o plural, ela requer de vocês 2 rituais de passagem. Um ritual de passagem está no Código Civil e o segundo ritual de passagem está na Constituição Federal. Só assim vocês entendem um conceito muito arejado dessas propriedades. Primeiro, Código Civil. Quem vai lá no Código Civil e no artigo 1228 e pega o conceito de propriedade, que eu já disse que não é de propriedade, e sim é de domínio, ali tem um conceito monopolístico de propriedade, como sendo o quê? Como sendo a propriedade do solo físico, a propriedade do pedaço de chão. Ou, se vocês pensarem em bens móveis, aquela propriedade de quem transforma uma matéria-prima em um produto qualquer. Não. O conceito do Código Civil já é plural. E eu vou dar para vocês 4 razões. Primeiro, nós saímos dessa noção de propriedade do solo, de propriedade de um pedaço de chão, para uma ideia de parcelamento do solo. Essa é a primeira passagem. Como assim parcelamento do solo? Fala-se no parcelamento, fala-se uma fragmentação física e uma fragmentação real de um bem, onde uma gleba, horizontalmente, ela é cortada em vários lotes. Então, já é um primeiro salto. Só que esse é antigo. Um segundo salto, a gente já pode observar no parcelamento por acessão. O parcelamento por acessão é o condomínio edilício. Quando alguém constrói um edifício, o que acontece de interessante? Nós já temos aí uma situação em que a propriedade edilícia tem unidades que são vinculadas à fração do solo. Ou seja, o cara está no 8º andar, a propriedade dele não está fixa ao chão, mas ela está idealmente vinculada a uma fração do solo. Mas o condomínio edilício, você já conhece há muito tempo. Vamos evoluir para além do parcelamento do solo e para além do parcelamento por acessão, nós temos um parcelamento ficcional. O parcelamento ficcional, ele se dá com a laje. A laje, recente no Brasil, é um fatiamento vertical do solo. Por quê? Porque na laje o sujeito ele tem uma unidade autônoma desvinculada da titularidade do solo. Ou seja, cada laje é uma propriedade autônoma. Cada matrícula corresponde a uma titularidade. Então, por exemplo, vamos supor que um sujeito ele é dono de uma casa. Aí o filho dele quer casar e fala: papai, posso construir um segundo andar em cima da sua casa, o famoso puxadinho? Olha bem, esse era o puxadinho, era o fato social da laje, mas não existia o fato jurídico da laje. Isso era muito complicado, porque esse filho casava e o que acontecia amanhã? Como ele não podia registrar essa laje no seu nome, tudo aquilo pertencia ao seu pai, o acessório segue o principal. Então amanhã, se ele se divorciava, isso dava problema. Amanhã, em caso de morte, dava problema. Amanhã, em caso de venda, dava tudo problema. Mas a partir do momento que se transformou a factualidade da posse, daquele puxadinho, no fato jurídico da laje, houve uma ressignificação do direito de
propriedade. Porque o direito de laje, vocês vão concordar comigo, ele é uma ótima solução daquela tensão que existe entre o direito de propriedade, do pai, que já era propriedade, com o direito de acesso à propriedade por parte daquele filho que está construindo acima. Então, de forma bem Zuckerberg, futurística, a laje ela é uma propriedade em 3D, na terceira dimensão, porque ela é desvinculada do solo e mesmo desvinculada de uma fração ideal do solo, como era o condomínio. Vocês acham que eu acabei? Para além de tudo isso, tem a multipropriedade. A multipropriedade é um parcelamento também, mas é um parcelamento periódico. Por quê? Porque a multipropriedade, que está lá na Lei 13.777 de 2018, ela é um fracionamento temporal do domínio. Ou seja, é um parcelamento periódico porque há uma fragmentação de uma unidade autônoma, olha que legal, que passa a ser vinculada em espaços temporais, em cada unidade periódica. Então tem número X de proprietários de um apartamento, cada um pode usar por uma semana durante o ano. Todos esses multiproprietários são titulares de direitos reais em coisa própria. Vocês entenderam porque mesmo no Código Civil hoje nós podemos falar não mais em propriedade, sim em propriedades? Mas eu quero dizer a vocês que o pulo do gato está na pluralidade da propriedade, não no Código Civil, e sim na Constituição Federal. Porque vejam se vocês concordam comigo. No Código Civil, a propriedade está dentro do direito das coisas. Coisas são bens tangíveis, são bens que você controla fisicamente. É aquela propriedade material, é a propriedade da casa, é a propriedade do quadro, é a propriedade do carro. A propriedade constitucional não é a propriedade das coisas, é a propriedade dos bens. E aí muda o espectro. Porque quando nós falamos em bens, nós falamos em créditos, dinheiro, conhecimento, dados pessoais, bens intangíveis. E tanto é verdade que a propriedade constitucional ou as propriedades constitucionais, elas começaram a se localizar dentro de microsistemas e não no Código Civil. Quando nós falamos no gênero propriedade intelectual, tem uma lei de direito autoral, tem uma legislação de propriedade industrial, tem uma legislação de software. E tudo isso, amigas e amigas, é apenas a ponta do iceberg. Por que a ponta do iceberg? Porque esses fatos jurídicos de propriedade material, eles são extremamente dinâmicos. Então, o que eu posso dizer hoje é que na Constituição Federal, propriedade passou a ser uma titularidade, olha que impressionante, uma titularidade de qualquer valor patrimonial. Uma titularidade de qualquer valor patrimonial. Na Constituição, nós deslocamos a propriedade da posse, porque propriedade ligada à posse é a do Código Civil, para a propriedade ligada ao crédito. Então, nessa desmaterialização das propriedades, o que se salva para ninguém ficar perdido? Nessa desmaterialização das propriedades, o núcleo duro dessas propriedades continua sendo a faculdade do proprietário de extrair daquele bem utilidades privadas. Isso continua sendo núcleo duro. Mas olha, ser civilista ficou muito mais difícil. Por que ficou muito mais difícil? Porque quando um professor dava aula falando, olha, eu tenho uma fazenda e eu transfiro essa fazenda em usufruto ou em locação para uma pessoa. Bacana, o proprietário ele está cedendo atributos do domínio para alguém que vai exercer aquele domínio com exclusividade. Na propriedade material, não. A propriedade material, ela comporta fruição simultânea. Então, quando eu crio um software, existe uma multiplicidade de não titulares que estão fazendo uso da coisa
eventualmente sem que eu tenha conhecimento e até mesmo violando o meu direito que eu tenho a essa propriedade. Então ficou muito mais complexo. Tanto é verdade que quando se estuda hoje a propriedade digital, o que é a propriedade digital? São aqueles ativos no ambiente virtual, cujo conteúdo são informações digitais, surge uma enormidade de questões que nós teremos que enfrentar nos próximos anos. Porque o que a propriedade digital é? São os meus textos, são as imagens, são vídeos postados, compartilhados, propriedades de milhas, bibliotecas digitais, meu perfil em rede, minha conta no YouTube, Bitcoin, que é registrado no blockchain. Tudo isso são propriedades, são ativos digitais. E a situação, ela se torna ainda mais complicada. E eu tenho que falar isso quando deixa eu ver quanto tempo ainda nós temos, quando nós chegamos na economia do conhecimento. Porque na época da economia do conhecimento, que é essa que nós vivenciamos hoje, talvez estejamos no começo, a propriedade se torna qualquer posição legalmente protegida. Qualquer posição legalmente protegida passa a ser propriedade. E mais, a propriedade, isso é muito delicado, ela passa a tangenciar os direitos da personalidade. Há uma fronteira muito tênue entre a propriedade e os direitos da personalidade. Dados sensíveis. Dados sensíveis tanto podem ser vistos como propriedade, como direitos da personalidade. Meu material genético que está congelado, um sêmen, tanto pode ser visto em alguns ordenamentos jurídicos como uma propriedade, como em outros uma projeção de direitos da personalidade. Então vocês vejam como a propriedade se expande, esse movimento de pluralização. Só que, ainda bem que vocês estão sentados, vocês também vão espantar. Ao mesmo tempo que a propriedade ela sai do singular e vai para o plural, hoje em 2020 eu posso dizer que tem um movimento contrário. Tem um movimento também atualíssimo de fuga da propriedade. Fuga da propriedade. Nós vivenciamos a era da economia do compartilhamento. E quando falamos da economia do compartilhamento, ou também chamada era do acesso, a ideia aí já não é mais acesso à propriedade, é acesso a bens. Deixa eu explicar melhor. Historicamente, quando alguém abria a boca para falar a palavra mercado estava ligada ao quê? À propriedade, ao ter, à troca de bens materiais. Só que ultimamente, principalmente vocês que estão me ouvindo, que são mais jovens, vocês acham muito que a propriedade ela é uma instituição lenta, a propriedade é uma instituição pesada. Ter, guardar, acumular, às vezes, são ideias que ficam muito sem sentido. Então, o que muita gente quer hoje não é a propriedade, é a fluidez. A fluidez do acesso a bens, mas não através da titularidade, e sim o acesso ao uso, ao compartilhamento de experiências, ao acesso a serviços. Ou seja, ao invés de relações entre proprietários e não proprietários, nós temos relações em rede, onde há de um lado fornecedores, de outro usuários. Usuários que se associam, que pagam uma taxa, que pagam um licenciamento. Então tudo isso muda. E olha, tanto muda, e essa é uma última parte da nossa conversa, que atualmente eu passo da ideia de uma multipropriedade, eu passo de uma ideia de função social de propriedade, eu transcendo essas ideias e eu alcanço, junto com vocês, uma noção de multititularidades. Isso, multititularidades. Depois, quem tiver interessado, uma colega minha muito inteligente, Everilda Brandão Guilhermino, foi a tese de doutorado dela sobre as multititularidades. Qual que é a ideia disso? Nós já passamos do momento de um fracionamento temporal ou espacial das propriedades.
Por quê? Porque agora, quando alguém abrir a boca com vocês para falar da palavra pertencimento, a palavra pertencimento passa a ter uma acepção mais ampla que propriedade. Existem relações de pertencimento, ou seja, relações de ingerência de uma pessoa sobre a coisa, que são mais amplas do que a propriedade. E um exemplo é justamente o uso compartilhado de bens. Deixa eu ser bem direto com vocês. Pensem nas maiores empresas do mundo. Uber, a maior empresa de hospedagem do mundo. Ela é dona de algum dos quartos que ela está alugando? Não. Ou dos apartamentos? Não, desculpa. Ela é dona de algum dos carros que ela cede? Não. Airbnb, essa sim, empresa de hospedagem. Ela é dona de algum daqueles apartamentos que ela mostra em seu site? Não. Alibaba, maior site do mundo de vendas. Nada daqueles bens vendidos pertence a eles. Facebook, maior empresa de mídia do mundo. Só que aqueles conteúdos não pertencem ao Facebook. Então vocês percebem que a ideia já não está mais na propriedade. A ideia está em uma conjugação de titularidades. E essa noção de multititularidades ela vai crescer, por quê? Porque existe uma necessidade, isso é claro, de acesso a bens difusos. Acesso à internet, acesso à água, acesso a alimentos, acesso a medicamentos de primeira necessidade, ou seja, acesso a determinados bens que não podem mais ser apropriados de forma exclusiva por A ou B. Então a ideia da multititularidade é que ao menos existam dois titulares autônomos. Dois titulares autônomos. E como assim dois titulares autônomos? De um lado, o provedor de internet, de outra sociedade, quando eu falo de internet, né? Se for água, de um lado um Estado, de outro a sociedade. Direitos autorais também. Tudo isso para mostrar para vocês que o caminho não é mais uma propriedade excludente, exclusiva, e sim uma propriedade inclusiva. Uma titularidade que possa coexistir. Isso a gente pode dar alguns exemplos. Territórios indígenas, multititularidades. Direitos autorais, nos Creative Commons. Meio ambiente, nós podemos falar em multititularidades. Então, o que eu deixo como recado para vocês, até mesmo para que vocês estudem em casa? A teoria dos bens comuns. Isso. Anotem aí, teoria dos bens comuns. O que é a teoria dos bens comuns? É o que eles chamam, lá no direito inglês, no direito norte-americano, de Tragedy of Commons. É a ideia justamente de pensarmos em bens comuns e como é que eles se conciliam com a propriedade privada. Tem excelentes autores como David Boyle e Hugo Mattei que falam sobre isso. Vale dizer, pessoal, para vocês respirarem. Resumo da conversa de hoje. Primeiro, propriedade não é domínio. O Código Civil trata de domínio. A propriedade, o conceito está na Constituição Federal. Segundo, duplo estatuto da propriedade. Propriedade como garantia e propriedade como acesso. Só que a propriedade não se contenta em ser garantia e ser acesso. A propriedade também é dotada de função social. Só que a propriedade de 2020, ela sai do singular e vai para o plural. Tanto as propriedades de bens materiais e tangíveis no Código Civil, pelas diversas formas de parcelamento que eu disse, como as propriedades constitucionais sobre bens imateriais, até chegarmos ao momento em que na economia do compartilhamento há uma fuga da propriedade e onde já se fala em multititularidades. Eu acho que com isso, nesses nossos 50 minutos, deu para fazer um belíssimo passeio sobre a propriedade. Próxima semana, quarta-feira, 11 horas, será o nosso compromisso sobre posse. Espero que vocês gostem. Um ótimo resto de semana. Felicidades a todos. Um bom descanso. Valeu, pessoal!